A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 11. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Então observa e guarda. Arma destruidora. 2. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então, se tu não assistiu o vídeo de ontem, tu tem que voltar. Lê o capítulo para tu entender. A gente continua. Então, no 1 fala arma destruidora. No 2 fala arma esmagadora. O que nos chama atenção aqui? O número 6. Eis que vinham 6 homens. Quem já estudou sobre os números na Bíblia, sobre a numerologia bíblica, tem um vídeo no canal com esse título, Os Números na Bíblia. Lembra, se não lembra, vai lá e assiste, que o número 6, ele é incompleto. Aí tu pensa, a gente sempre pensa, porque o 6 é ruim. Não quer dizer, tu tem que ler o contexto. Lembra que a gente viu que tinha números que eram literais, que eram simbólicos, que eram proféticos, que tinha que ter uma interpretação. Então, se tu tá pensando em relação a Deus, é incompleto, tá faltando alguma coisa. Ok. Mas se tu tá pensando em algo que ia ser destruído, que ia dar tudo errado, e é 6, qual é a conclusão? De que falta um, ou de que sobra um, ou de que tem um. Então aqui, já tô dando um spoiler, é aquilo que a gente está estudando desde Isaías. É o remanescente fiel, é o restinho, é o resto, é aquilo que sobrou, é aquilo que Deus não vai destruir completamente. Deus não vai aniquilar, Deus não vai exterminar. Entendeu? Então, 6 homens pelo caminho do portão superior que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Se fosse 7 homens, o que seria? Total. 100%. Completo. Então, o que a gente pode dizer? Graças a Deus que são 6. Quer dizer que tem uma parte que vai ficar. Porque o que a gente tá vendo? Deus é justo. Deus é o justo juiz. Ele pune? Pune. Ele castiga? Castiga. Ele manda juízo? Manda. Mas ele tem misericórdia. Ele não se alegra com a desgraça do seu povo, da sua filha. Então, o que nós temos aqui? O remanescente fiel. Aquele restinho. Como eu sempre digo, 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal. Aqueles que não se contaminaram. Aqueles que não se prostituíram. Aqueles que não adoraram falsos deuses. Aqueles que não cultuaram divindades animais. O sol, o Deus X, o Deus Y, o ídolo tal. Lê e assiste o vídeo de Ezequiel 8 que tu vai entender o que eu tô falando. Sempre existe um remanescente fiel. Às vezes na tua casa tu é esse remanescente fiel. Tá todo mundo perdido, ninguém tá ligando para a palavra de Deus, ninguém quer saber de nada, mas tu persevera, tu permanece fiel. Tu é aquele que vai trazer outros, que vai salvar outros, que vai influenciar outros, que vai ensinar outros, que vai abençoar outros. Basta um. Basta um. Então, 6 não é 7. 7 não é 6. Então, aqui a gente interpreta desta forma. Vamos seguir.
Aí o que acontece? Entre eles estava um homem vestido de linho, com estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. O contexto ainda é a casa do Senhor, ainda é o templo. Como eu disse, não sei se nas suas condições normais ou já destruído ou semi-destruído, mas é o templo, a casa de Deus, a casa do Senhor. Vestido de linho. O que é o linho na Bíblia? Já estudamos muitas vezes. O linho era o tecido, era a roupa dos sacerdotes, dos homens de Deus. O que é linho no Apocalipse? As obras de justiça. Os atos de justiça. As ações dos homens de Deus. A santidade. O linho fino. Então aqui tem uma referência a algo bom, algo santo, algo separado, algo consagrado, algo ungido, algo que é de Deus, certo? Um estojo de escriba à cintura. Estojo de escriba significa que ele vai escrever, que ele vai anotar, que ele vai calcular, que ele vai fazer alguma coisa que precisa, né? E eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Altar de bronze. Estão no templo, certo? Aí vamos para o 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escriba à cintura. Então aqui o que a gente vê? A gente vê de novo a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, o próprio Deus se manifestando, se fazendo presente no seu santuário, no seu templo, na sua casa. Aqui fala, ó, na entrada do templo. Tá, então o Senhor, tá acompanhando a tua Bíblia? Então, ó, e o Senhor clamou ao homem, olha só, gente, o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. Pensa na arma destruidora que eu falei para vocês. Pensa na arma esmagadora. Pensa no juízo de Deus. Pensa que vai vir destruição, desolação, morte, vai vir castigo, vai vir calamidade, vai vir tragédia. Mas ele está dizendo, o que ele está dizendo? Marque com um sinal na testa aqueles que suspiram e gemem, quer dizer, aqueles que choram, que sofrem, que lamentam pelo pecado da filha do teu povo. Aqueles que têm nojo, aversão, vergonha, tristeza por causa da idolatria. Sabe Davi e Saul? Que eu sempre digo, o pecado de Davi foi perdoado. Ele lidou com as consequências nos seus filhos e na sua família. Mas era um pecado contra a santidade de Deus. Mas Saul, ele pecou contra a autoridade de Deus. Ele fez errado nesse mesmo ponto de traição, de cultuar, de adorar. Então, quem são essas pessoas? São as pessoas, assim como Davi, que pecavam como seres humanos, mas não pecavam contra a santidade, contra a autoridade, contra o poder, que não causavam ciúmes ao Senhor, levando em consideração o capítulo que a gente estudou. Não sei se tu tá entendendo. Eles eram fiéis, eles não estavam traindo, eles não eram infiéis, desleais, adúlteros contra Deus. Eles amavam a Deus e eles suspiravam e gemiam por causa de todas as abominações. Davi dizia: eu amo quem ama a Deus, eu aborreço, eu odeio, eu detesto quem odeia, aborrece e é contra Deus. Então, os falsos deuses, aqueles que
que são chamados de ídolos, que são principados, que são potestades, que são divindades pagãs. Tá entendendo? Aí vem o quê? A marca com o sinal na testa. Lembra que ele era um escriba? Que ele tinha um estojinho? Isso aqui me lembra professor. Todo professor da Terra tem que andar com estojo. Naquele estojo a gente tem tudo que tu imagina. Caneta, canetinha, lápis, borracha, tá tudo ali. E ele era um escriba. Então, como é que o escriba vai ser um escriba se ele não é escrever? Então, olha como Deus é maravilhoso, perfeito. Ele diz, esse de linho, o santo, tarará, tinha no seu caderninho, no seu estojinho lá, para fazer o quê? Passar pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marcar com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. Aqueles que têm o coração segundo Deus. Se dói em Deus, dói no meu coração. Se entristece a Deus, se ofende a Deus, me entristece e me ofende. Se Deus se ira, eu também me iro. Era assim que Davi fazia. O zelo da casa de Deus, né? O zelo vai me consumir. Então, o que acontece aqui? Essas pessoas não adoraram falsos deuses. Elas não cultuaram ídolos. Elas não eram idólatras. Elas amavam a Deus de todo o coração, acima de tudo e de todos. O coração delas era de Deus. Elas adoravam em espírito e em verdade. Elas eram verdadeiros adoradores de Deus, do Deus de Israel. Elas tinham uma promessa, um juramento, um compromisso com Deus e se mantiveram assim. Elas não se corromperam. Eu falo sempre, tem até vídeo no canal, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Quer dizer, elas não dobraram seus joelhos, elas não beijaram com a sua boca aquela imagem, elas não oraram, elas têm horror de idolatria. Elas têm discernimento espiritual de que aquilo é idolatria. Então, o escriba ia fazer uma marca na testa dos não idólatras, dos fiéis, dos leais, daqueles que se mantiveram adorando o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, o Deus Altíssimo. E aí é muito importante o que eu vou falar agora. Presta muita atenção. Sublinha na tua Bíblia, marca, faz o que tu quiser. A gente já estudou no Salmo 119 o alfabeto hebraico, lembra? Aí tem uma letra chamada Tav, ou Tal, que nem eu digo, depende, tem pronúncias diferentes, que nem aqui no Brasil, o gaúcho fala de um jeito, o nordestino fala de outro, o paulista, o carioca, o mineiro, então assim, ó, existem diferenças de pronúncia. Então, a palavra original no hebraico para sinal na testa é Tav ou Tal, dependendo. Esta letra, ela é como se fosse uma cruz. Tá? Vem tipo um T. Só que pode ser assim ou pode ser assim. Depende de como tu estiver escrevendo ou de como tu tá vendo. Então, para a maioria dos intérpretes, estudiosos, a pessoa ia receber o sinal da cruz na testa. Se tu não é idólatra, se tu não cultua ídolos, se tu não adora ídolos, se tu não te prostra, não te ajoelha, não ora, não faz nada com ídolo, tu vai receber essa marca desta letra, deste sinal, que para muitos é a cruz. Então, aponta para o Cristo.
Se tu tem o Senhor Jesus no teu coração, tu tem a marca da promessa. Tu é propriedade exclusiva de Deus. Tu é povo de Deus. Ninguém vai te roubar. Tu é ovelha. O bom pastor nunca vai deixar nenhum leão, nenhum urso, nada, nenhum ladrão, nada, nem ninguém te roubar. Porque o teu coração adora Deus. Tu ama Deus. Deus está em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, o que quer dizer? Que ele foi procurar no meio de Jerusalém, no meio da cidade, pessoas que sofriam pela idolatria, que choravam por esse culto misto, por essa nojeira, essa prostituição, essa malignidade, por esses demônios. E estas pessoas foram separadas, poupadas, consagradas, escolhidas pelo próprio Deus. Aí não tem como eu falar isso para você sem lembrar dos primogênitos, da morte dos primogênitos no Egito. 9 pragas. Deus mandou 9 pragas para que o coração de Faraó amolecesse. E ele só endurecia. Cada vez ele era mais duro. Aí, a 10ª praga vem junto com a instituição da Páscoa. E lembra que o anjo da morte ia passar pelas casas de hebreus e de egípcios, pobres e ricos, palácios e casas humildes, não interessava. Aquele que era de Deus ia pegar o sangue do cordeiro, ia fazer uma marca na porta, no umbral da porta. E também, da mesma forma, o que acredita-se que este sinal era na vertical e na horizontal. Era uma cruz. Então, se tu é de Jesus, se tu tem a marca da promessa, tu tem o selo de Deus, tu tem o Espírito Santo, tu é salvo, o anjo da morte não ia matar o teu filho primogênito. E isso era um sinal, era uma marca, era uma forma de separar, de selecionar, de dizer, esse é de Deus, esse não é. Esse é salvo, esse não é. Esse ama a Deus, esse é idólatra. Porque não é algo externo, né? Ah, não, lembra dos anciãos? O ancião? Não, estavam adorando falsos deuses. Então, o que a gente entende aqui? Quando tu ama a Deus de verdade, acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos, Ele te protege. Ele te traz pro colo. Nada vai acontecer contigo. Ele vai te guardar. Então, é isso que a gente entende que aconteceu aqui. E olha que interessante. Tu tá prestando atenção? O Senhor clamou ao homem vestido. Isso aqui me choca. O Senhor clamou ao homem vestido de linho. Tipo, por favor, faz isso. É agora o que tem que fazer para salvar quem? Os meus filhos, as minhas filhas, os meus queridos, as minhas queridas, os meus preciosos. E é o mesmo que eu creio que vai acontecer na tribulação, que Deus vai salvar seus filhos, suas filhas, vai nos livrar de tudo isso. Mas deixa para o Apocalipse, né? Deixa para o Apocalipse. Então, o que acontece aqui? Haveria, então, esse sinal na testa, que literalmente seria esta letra, para proteger
os não idólatras, os fiéis, os leais, os santos, tá? De novo, o homem vestido de linho, a gente já viu no outro capítulo, né? Um consagrado, um sacerdote, alguém especial. Vamos continuar. Depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens. Então aí tu vê, ó, ouviu o Senhor, quer dizer, a iniciativa é sempre de Deus. Deus não nos abandona, Deus não desiste de nós, Deus nos salva, é sempre Deus que provê o cordeiro. É sempre Deus que quer que a gente fique com Ele, que zela por nós. 5. Depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade após ele e matem. Então o que acontece? Eu já separei os meus 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Eu já separei os meus queridos, as minhas queridas, os meus amados, os meus filhos. Eles estão marcados, não vai ter confusão, não tem perigo. Eles são meus, nada vai acontecer com eles, porque eu tenho compromisso com eles. Mas agora, tu vai passar pela cidade e vai começar a matar. Igual o anjo da morte lá no Egito. Que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, matem os jovens, matem as moças, matem as crianças e matem as mulheres, até exterminá-los. Tu tá entendendo? Por quê? Porque os velhos eram idólatras. Porque os jovens eram idólatras. Porque as moças, quer dizer, moças são as virgens, as puras, as donzelas, eram idólatras. Porque as criancinhas eram idólatras. Porque as mulheres, as mães de família, as donas de casa, eram idólatras. E o castigo para a idolatria é a morte. E aqui está escrito, até exterminá-los. Tu tá entendendo? Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Quem tem o sinal na testa, tá protegido, tá guardado, tá livre. Agora, os outros tu vai ter que matar. E olha o verbo, exterminar. Forte demais, né, gente? É muito forte. E agora, vem uma parte bem séria. Comecem pelo meu santuário. O juízo começa pela casa de Deus. Aqueles que conhecem a palavra e não praticam. O que o Senhor Jesus fez quando entrou no templo? Virou todas aquelas mesas, que nem meu pai dizia, fez um tendel. Porque o pecado está instituído. E muitas vezes está na religião, está nos anciãos, está nos sacerdotes, está nos profetas, está nos pastores, está nos líderes. Comecem pelo meu santuário. O juízo começa pela casa de Deus. Começa pelo santuário. Por aqueles que dizem que são, mas não são. Aqueles que vão só te faz de conta. Aqueles que não entram e não deixam os outros entrar. Aqueles que ensinam errado, aqueles que aumentam, aqueles que diminuem, aqueles que pervertem. E aí, qual foi a obediência? Então começaram pelos anciãos. Lembram que eram 6 homens. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Então, que nem igual o outro capítulo. Eram 70 anciãos que estavam fazendo abominações diante de Deus. Então, vai começar pelos anciãos que estavam diante do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo, encham de mortos os seus átrios. Vão. Eles saíram e começaram a matar na cidade. Então, os primeiros que morreram foram os anciãos, os religiosos, os líderes. Os homens que aparentam, que têm boa fama, que têm uma autoridade diante do povo, foram os primeiros. É muito chocante, gente.
8. Enquanto a matança continuava, olha isso. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Quem? Ezequiel. Caí com o rosto em terra, clamei e disse: Ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Ah, Senhor Deus. Lembra que Deus disse que não é para ter piedade, que não é para poupar ninguém. Só que Ezequiel está estarrecido, está apavorado. Homens e mulheres de Deus têm um coração de carne, sensíveis, não é um coração de pedra. Mas o que acontece? Por obediência a gente faz o que Deus está dizendo. Então o que ele fala? Ele diz: Ah, Senhor Deus, tu vai destruir o teu povo? Tu vai acabar? Mas a gente já sabe que eram 6, não eram 7. Então existe um restinho, vai ter uma salvação. Só que olha só, aqui o que está acontecendo aqui nesse verso 8? Ezequiel está intercedendo. Quando Ezequiel intercede dizendo, Ah, Senhor Deus, ele aponta para o Cristo. Ele é um tipo de Jesus que intercede por nós, do Espírito Santo que intercede por nós, o advogado fiel que nos livra do mal das acusações. 9. Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. Eu sublinharia isso na tua Bíblia. Pega a tua Bíblia, olha, sublinha. Excessivamente grande. Isso já tem uma baita resposta para quem diz assim: ah, mas não tem pecado, pecadinho, pecadão. Sim, existem pecados e tu tem que lidar com as diferentes consequências e efeitos dos pecados. Sim. É só tu analisar os mandamentos. Ah, ele matou? Ah, ele adulterou? Ele idolatrou, não sei. Idolatrou. Ele prestou culto, adoração. É óbvio que existem pecados que são muito maiores do que outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, de todo mal. Mas olha o que está dizendo aqui, ó. É excessivamente grande. Então, sim, existem pessoas que pecam e pecam muito. E pecam em pecados graves. Pecados capitais. Pecados pesados, como eu digo. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Claro, eles sempre botam a culpa em Deus até hoje. Tudo é culpa de Deus, né? Porque se a criança nasce com isso, porque tudo é culpa de Deus. Ah, porque se Deus é bom, porque se Deus é justo. As pessoas colocam para fora o que está dentro do seu coração. Se elas querem obedecer a Deus e a palavra de Deus, elas não vão questionar. Elas vão baixar a cabeça, respirar fundo e obedecer. Agora, se elas têm rebeldia, rebelião, teimosia, opinião, importância, orgulho, elas vão falar. Seja uma linha, elas vão dar um jeito de pôr para fora. Então, olha o que eles dizem. Foi o Senhor que abandonou a terra, não foi a terra que pecou, não foi Judá, não foi Jerusalém, né? O Senhor não nos vê. A culpa é de Deus. Eles pecam, eles traem Deus, eles são infiéis a Deus, desleais a Deus, adulteram contra Deus, fazem tudo de ruim e a culpa é de Deus. Então o que aconteceu aqui? A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E todos vão ser mortos, exceto os que têm o sinal na testa. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade e não pouparei ninguém. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Então o homem que estava vestido de linho e que tinha um estojo de escriba à cintura relatou dizendo: fiz como me ordenaste. As obras dessas pessoas caíram sobre a sua cabeça. O sangue caiu sobre a cabeça deles. A injustiça caiu sobre a cabeça deles. O que a gente aprende nesse capítulo poderoso de Ezequiel? Que quem tiver a marca com um sinal na testa não será exterminado. Mas, como a iniquidade da casa de Israel e de Judá
é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue e de injustiça. E Deus não teve piedade e não poupou ninguém.